Elivaldo Barbosa, vai ter movimentação entre os membros ali, potenciais membros ali do primeiro escalão do governo Wellington Dias, Elivaldo? Gelson, já acontecem as movimentações. Hoje o Palácio de Karnak foi marcado por reuniões internas do governador Wellington Dias com gestores da equipe atual de governo e também sobre possibilidades de posses na próxima semana envolvendo duas pastas, segurança e governo. Muito bem, vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. No Palácio de Karnak, parte da manhã de sexta-feira foi dedicada a encontros com membros do atual secretariado. O governador quer acelerar a formação da nova equipe. E para isso, o governador Wellington Dias já reforçou o apelo à bancada aliada na Assembleia, amplamente majoritária no plenário. A reforma administrativa precisa ser aprovada na próxima semana. E as primeiras mudanças já têm data. Dia 29 de março, próxima sexta-feira, com posses nas secretarias de Segurança e de Governo. O governador já definiu, eu já conversei com ele e com o deputado Fábio Abreu. Logo conversarei com o ex-deputado Osmar Júnior. O secretário Fábio Abreu será convidado pelo governador para ser secretário de Segurança, já aceitou, aliás, já combinamos a vinda dele no dia 28 e a minha ida para Brasília no dia 28 próximo. E quanto à reforma administrativa, o recado à base aliada já chegou ao líder do governo na Assembleia. Há todo um esforço lá concentrado, tanto da mesa diretora como das comissões, de na terça-feira nós votarmos todos os projetos relacionados à reforma nas comissões e possivelmente em plenário, não é? Então, feito isso, vem a redação final e aí vai para a sanção do governador. Bom, aí está. Agora, uma vez que o projeto está bem encaminhado, é possível se imaginar que o governo já tem a ideia de como ficará o seu secretariado, a sua composição, pelo menos em número de cargos, em número de funções que estarão ali disponíveis. Aqui ao nosso lado está o deputado federal, né, Merlong Solano, que será deputado federal em função de assumir essa cadeira. Deputado Merlong Solano, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, já foram definidas aí algumas pastas. É possível dizer que o governador Wellington Dias já tem praticamente todos os nomes definidos, faltando apenas a divulgação desses nomes? Já tem boa parte definida, mas o Wellington é sempre do diálogo até o último momento. Feita a votação, como disse ali o líder do governo, deputado Lima, na próxima semana, esperamos que chegue ao plenário também na próxima semana. Aí, em seguida, o governador fará rapidamente a sanção, para que no início de abril já tenha condições de começar a nomear os novos gestores com base na nova estrutura. Uhum. Eu imagino, Joelson, que ele poderá levar um mês ou dois até para chegar ao final das nomeações dos novos gestores. O senhor é de uma pasta administrativa, porém com um forte conteúdo político também, a Secretaria de Governo. E eu tenho insistido sempre nessa indagação. A relação da base, que cresceu, e dos cargos que serão reduzidos, sobretudo aí no primeiro e segundo escalões. Como é que vai compatibilizar esse desencontro de quantidade entre básica e posições disponíveis para agasalhar todo mundo? Muito diálogo, muita conversa, números na mesa e objetivos a serem atingidos de maneira pactuada, né? Uhum. Que objetivos, por exemplo? Pasta a pasta? Manter o Piauí como estado que não desorganiza a sua situação financeira completamente para ir para o atraso da folha de pagamento, para a total inviabilização de investimentos, é um objetivo. Resgatar a capacidade de investimento, inclusive atendendo os legítimos pedidos dos deputados, manter a capacidade de liberar as emendas, enfim, mudar um pouco, Elivaldo, a visão, não... Os deputados têm a nobre missão de ser membro do governo também sendo deputado. E tendo benefícios por isto. Porque conseguirão, na medida em que o governo consiga funcionar, levar benefícios para suas bases políticas, que é uma coisa absolutamente legítima. Esses números foram apresentados ontem na Assembleia Legislativa, um crescimento de 9% na arrecadação e, mesmo assim, a manutenção de um arroxo para evitar, por exemplo, reajustes aos servidores. Os servidores da UESP estão aí pedindo aumentos salariais. Tudo isso está suspenso por enquanto? Tudo. O déficit, o problema do Piauí não é o crescimento da receita própria.
a nossa receita própria, em razão de uma severa disciplina e organização na área tributária e das medidas que nós adotamos lá em 2017, nós tivemos coragem de fazer algumas medidas de ajuste em relação a aumentar tributos, em relação a estabelecer um teto para os gastos na área de custeio e de pessoal. Nosso problema, Joelson, é o crescimento muito limitado da economia como um todo no país, reduzindo a transferência do Fundo de Participação, e o problema estrutural da Previdência do Estado. Muitos dos que são aposentados hoje vêm de um regime anterior no passado em que muitos nem sequer contribuíram. Há uma massa acumulada de benefícios que a arrecadação atual não consegue suprir. A contribuição dos servidores, mais a contribuição normal do Estado. O déficit em 2018 foi de 1 bilhão e 50 milhões. Projeção este ano para 1,2 bi. Projeção para 1,2, você tem razão. Então, Joelson, este é o problema estrutural do Piauí. Baixo crescimento da economia no país, com repercussões negativas no Piauí, e déficit estrutural da Previdência Pública. 1 bilhão e 50. Vejam só há quanto tempo nós tentamos arrancar 600 milhões da Caixa Econômica. A gente nem precisaria desse dinheiro se tivesse esse 1 bilhão e 50. A Previdência deve passar por mais reformas no estado do Piauí, dependendo do que for aprovado lá em Brasília. Hoje, numa entrevista à Rádio Cidade Verde, Marcos Steiner admitiu que, se eventualmente for decidido em Brasília que pode aumentar o valor da alíquota para o desconto, o estado do Piauí, dependendo do texto, pode até automaticamente já passar a ter esse aumento. É possível que isto seja suficiente para cobrir esse rombo? Veja, nós estamos não é possível. Só pelo aumento da contribuição do servidor não é possível. Teria que ser um aumento gigantesco que inviabilizaria os atuais servidores. E o Piauí já está no limite de 14%. Exatamente. Então, veja só, nós já fizemos aqui coisas que o governo federal não teve condição política de fazer ainda. Nós aumentamos a contribuição de 11% e 12% para 14%, a do Estado de 22% para 28%. Nós acabamos, novos servidores que assumirem a partir de agora, assumirão sem a perspectiva de ter salário integral na aposentadoria, terão o teto do regime geral da Previdência e a opção de ir para uma Previdência complementar. Porque ele já, do primeiro dia de serviço da sua carreira, já vai saber disso. Mas esse déficit acumulado, esse déficit que agora foi de 1,50, vai para 1 bilhão e 200, ele vai se manter na casa de 1 bilhão e 200, chegando até 1,300 até 2030. Ele só começa a cair a partir de 31. Com a reforma feita pelo governo. Isto. Só começa aí. Então, tem esse problema aqui. O Estado não tem dinheiro para investir, porque vai pegar esse ano 1 bilhão e 200 para sanar o problema da Previdência do servidor. Isso que o governador vem buscando alternativas, fontes alternativas de arrecadação. Inclusive, chegou a discutir com o presidente da Câmara, aqui em Teresina, a questão de uma autorização de vinculação de parte da receita do ICMS a uma operação de antecipação de recursos, considerando que nós vamos ter, a partir de 31, uma queda do déficit da Previdência, nós vamos ter uma folga a partir de 2031. Mas como é que nós vamos sobreviver até 2031? Esse é que é o problema. Agora, secretário, o senhor vai assumir o mandato em Brasília, exatamente desse debate aí efervescente na Câmara Federal. Como o senhor pretende se posicionar em relação à proposta que já chegou na Câmara e que trata da reforma geral da Previdência do país? Bom, eu defendo, a reforma precisa ser feita, é preciso fazer um ajuste muito forte na área do servidor público. Não dá para que a Previdência continue sendo um instrumento de consagração de privilégios. Eu entendo que salário integral de 30, 40, 50 mil para o resto da vida é um privilégio no país, nas condições sociais e econômicas do Brasil. Precisa fazer um ajuste em relação à idade de aposentadoria, porque nós estamos vivendo cada vez mais. Cada vez mais. Tem gente que se aposentou com menos de 40 anos, vai viver até os 90, podendo chegar a 100 anos. Veja só, que previdência é capaz de sustentar uma situação dessa? Mas não se pode jogar, sobretudo esse ponto, não pode jogar, Evaldo, o peso sobre os mais pobres. Só acha que está jogando, do regime geral principalmente está jogando. Aumentando a idade para benefício de prestação continuada para 70 anos, é jogar sobre os mais pobres. Aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, é jogar sobre os mais pobres. O pessoal da iniciativa, o pessoal da área informal, hoje tem dificuldade de comprovar 15 anos.
Mas hoje eles têm uma válvula de escape. Aos 65 anos, ele pode recorrer ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Bom, o governo está atingindo esse cidadão de duas maneiras negativas. Uma, quer aumentar o tempo mínimo de contribuição para 20 anos e aumentar a idade de acesso ao benefício para 70 anos. Gente, é melhor botar uma guilhotina e cortar logo o pescoço desse cidadão e mandar enterrar. Então, eu não votaria a favor de algo dessa natureza. O PT está fechando questão contra a reforma? De maneira integral? Eu não fecho questão contra a reforma. Ninguém, no meu modo de ver, nós não podemos ser contra a reforma. Se eu for voto vencido e a bancada fechar a questão, é outra coisa. A reforma precisa, a Previdência precisa de reforma. Não pode ser feita uma reforma que preserve privilégios e onere e sacrifique o cidadão pobre. A gente marchar para o sistema do Chile, para o cidadão se aposentar com meio salário mínimo, os pobres. Acho que a economia brasileira, Joelson, tem porte suficiente para garantir uma velhice digna a todos os seus cidadãos. E os militares? Pelo menos o salário E mínimo. com relação aos militares, tem o direito de ter um tratamento diferenciado na reforma da Previdência? Acho que sim, o militar tem, mas é preciso ver o grau dessa diferenciação. Uhum. Eu ainda não analisei o que o governo federal mandou para o Congresso, para saber se aquilo que está lá, por exemplo, eu já achei pouca contribuição. Porque aumentar de 7,5% só até 10%, se o servidor público do Piauí já paga 14%. Nesse ponto não tem muita diferenciação em relação à idade, sim, em relação a outras questões, sim, porque é uma área de segurança, mas em relação à contribuição, por exemplo, já achei que foi uma questão branda. E eu queria agradecê-lo, deputado Bernardo Solano, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Verdade.